Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha irmã humilha publicamente meu filho por diversão, então eu não irei ao seu casamento, mas agora seu noivo também está em dúvida se irá. Olá, faz quase um ano que reconectei com minha irmã, a quem eu não via há quase uma década. Embora tenha sido eu quem fez o esforço para reconstruir nosso relacionamento, agora me pergunto se foi a decisão certa. Ela não mudou absolutamente nada, seu comportamento atual é o mesmo que causou a ruptura da nossa relação em primeiro lugar. Como você pode imaginar, estou em um grande dilema. Como todos que conheço têm opiniões parciais, pensei que o melhor seria perguntar na internet. Não acho que alguém realmente vá perder tempo lendo isso, mas se você o fizer, obrigada por me ouvir e espero que possa me dar uma visão imparcial. Para dar algum contexto, meu nome é Raquel, e a irmã de quem falo é Jani, minha irmã de sangue, criada sob o mesmo teto. Sei que parece estranho esclarecer isso, mas logo você entenderá por que é difícil acreditar que somos realmente parentes. Atualmente sou mãe solteira, moro com meu filho Tom, tenho um bom emprego e faço o melhor que posso para que Tom seja feliz. Agora ele tem 7 anos, então você já sabe, coisas normais de mãe. Foi quando me tornei mãe que comecei a pensar em reconectar com Jani. Mas ironicamente agora meu filho é a razão pela qual lamento essa decisão. Vamos ao começo. Jani é 4 anos mais nova do que eu. Minha mãe me contou que quando ela nasceu, eu estava muito feliz, sempre quis ter uma irmã mais nova. Desde pequena, cuidei dela e minha mãe, que a mimava um pouco mais porque elas se pareciam, sempre dizia o quanto éramos próximas. Crescemos sendo inseparáveis. Honestamente, nem sei quando as coisas começaram a mudar, mas em algum momento Jani mudou. Ela se tornou alguém que achava patético passar tempo com a irmã mais velha. Sempre fui gentil com ela e nunca levantei a voz, mas aos poucos ela começou a me insultar e a me fazer sentir inferior toda vez que tentava falar com ela. Nossos pais estavam muito ocupados para perceber, e em uma ocasião, quando minha mãe a viu zombando de mim, não fez nada. Eu odiava que Jani me tratasse daquela forma e não conseguia entender o motivo. Ela começou a fazer piadas comigo, a me meter em problemas, e era como se tivesse perdido qualquer senso de culpa ou empatia. Tentei explicar que suas novas amizades provavelmente estavam a influenciando, mas eventualmente percebi que ela era quem liderava aquele comportamento. Não quero falar muito sobre o passado, pois é doloroso, mas você precisa saber que Jani foi terrível comigo e eu me senti impotente. Ela até me roubou o namorado e gastou minhas economias consigo mesma. Quando finalmente não aguentei mais, falei com meus pais, mas eles me ignoraram dizendo, ela é sua irmã mais nova, é normal que cometa erros. Deixaram claro que nunca me apoiariam nisso, então quando fui para a faculdade, quase nunca voltei para casa. Meu pai se sentiu triste, mas minha mãe mal se importava, o que para mim estava bem. Voltar para casa só significava mais discussões entre Jani e eu, ou minha mãe tomando o lado dela. Após a faculdade, recebi uma oferta de estágio em outro estado e aceitei, embora não sem antes sofrer outro ataque de Jani, desta vez ligando para o local onde eu faria o estágio, fingindo ser eu. Em resumo, consegui explicar a situação e pareceram compreender, então não perdi a oportunidade e não acabou sendo algo muito ruim. Talvez eu tenha tido sorte, pois a pessoa que me deu a oportunidade tinha uma irmã problemática, então entendia completamente o que eu estava passando. Me pergunto se ela teria escrito sua história aqui. Quando soube que Jani tentou sabotar minha oportunidade, fiquei furiosa. Meus pais imploraram para que eu a perdoasse, chamando de um erro, mas eu disse que já tinha tido o suficiente. Já lhe havia dado inúmeras oportunidades para mudar, mas ela era incapaz. Então cortei todo o contato com ela. Enquanto ela continuava morando em casa, eu quase nunca ligava, e quando minha mãe me pedia para ajudá-la, eu recusava, não queria ter nada a ver com ela. Meus pais continuavam tentando nos reconciliar, mas Jani não se importava e até me disse que poderia fazer o que quisesse. Quando lhe disse que já não a considerava minha irmã, ela simplesmente respondeu que também não me considerava sua irmã havia muito tempo. De qualquer forma, isso essencialmente rompeu nossa relação, e eu decidi que ela não merecia estar na minha vida. Alguns meses depois, consegui um emprego no novo estado e me mudei definitivamente, quase nunca voltando para casa. Jani também se mudou, e quase nunca nos encontramos. Às vezes minha mãe pedia para que eu ligasse para ela, mas nunca o fiz e nem ela. Mais tarde, conheci alguém, me casei e essa é outra história que agora não importa. Ele é meu ex-marido e já não faz parte da minha vida. De qualquer forma, antes do divórcio, fiquei grávida e dei à luz meu filho, Tom. Não convidei Jani para o casamento, o que incomodou meus pais, e ela também não se aproximou quando Tom nasceu. Depois do nascimento de Tom, comecei a sentir culpa por tê-la afastado, e aqui estou agora questionando tudo.
Não sei exatamente o que me motivou, mas comecei a sentir que deveria reconectar com Jani. Levei anos para sequer considerar tentar, pois no início eu não tinha certeza. Alguns anos depois, me divorciei do meu marido, que não quis se envolver na vida do nosso filho. Nesse momento, comecei a sentir falta da minha família e a pensar em Jani, mas não a chamei. No começo deste ano, terminei de me mudar de volta para minha cidade natal e senti que talvez fosse hora de reconectar. Liguei para ela e ela parecia diferente e feliz por ouvir minha voz. Pedimos desculpas mutuamente, conversamos sobre coisas superficiais e mantivemos contato online por um tempo. Alguns meses depois, me ofereceram a oportunidade de me transferir novamente para minha antiga cidade e aceitei. Queria estar perto da minha família, e meus pais queriam ter o neto por perto. Quando me mudei, Jani já estava noiva de seu namorado de longa data, Brad, e planejava se casar no final do ano. Ela trabalhou para reconstruir nosso relacionamento, tentando deixar tudo o que aconteceu no passado para trás. No início, ela não se conectou realmente com meu filho e parecia incomodada com sua presença, mas, aos poucos, ele pareceu agradá-la, ou foi o que pensei. Olhando para trás, parece que ela só estava fingindo. À medida que os planos do casamento se concretizavam, eu estava feliz por ela e contente que ela tivesse encontrado alguém tão gentil quanto Brad. Então, há cerca de 2 meses, Jani me surpreendeu ao pedir se eu poderia reservar e pagar o local do casamento. Ela explicou que já tinha resolvido todo o resto e precisava de ajuda apenas com isso, dizendo que poderia ser meu presente para ela. Prometeu que ficaria incrivelmente grata. Por um momento, me perguntei se ela estava sendo gentil comigo todo esse tempo apenas para obter algo de mim, mas afastei esse pensamento, achando que era cínico demais. Após alguns dias, percebi que reservar o local era viável, e disse que ficaria feliz em ajudar. Uma semana depois, encontrei um lugar lindo e até fiz a reserva. Ela ficou encantada, e tudo parecia estar indo bem. Eu me sentia muito feliz por finalmente estarmos reconstruindo nosso laço. Então ela fez algo que destruiu tudo. Há alguns dias eu estava sobrecarregada de trabalho, então minha mãe levou meu filho, Tom, para fazer compras com Jani e suas amigas. Enquanto estavam fora, Tom começou a fazer perguntas a Jani, escolhendo coisas e pedindo algo para comer. Jani se irritou, e quando Tom continuou fazendo perguntas, ela explodiu, gritou com ele, o aterrorizou e em seguida, na frente das amigas, começou a humilhá-lo, contando que às vezes ele faz xixi na cama e tem medo do escuro. Ela chegou até a dizer que seu pai o abandonou porque ele era muito irritante e que provavelmente eu também o abandonaria. Como você pode imaginar, isso humilhou e traumatizou meu filho. Ele começou a chorar inconsolavelmente, enquanto Jani ria dele enquanto soluçava. Finalmente minha mãe decidiu levá-lo para casa. Quando chegaram, Tom ainda estava chorando tanto que tive que sair do trabalho para ficar com ele. No início minha mãe tentou minimizar, dizendo que Jani ficou irritada e o assustou, mas pude perceber que havia mais por trás disso. Me concentrei em consolar Tom, mas no dia seguinte, soube de toda a verdade horrível. Eu não conseguia entender por que minha irmã agiria dessa forma, mesmo que estivesse irritada com ele, por que descontar em uma criança inocente? Confrontei minha mãe por permitir que isso acontecesse e depois fui falar com Jani. Ela minimizou, dizendo que Tom era irritante e que ela se divertiu falando aquelas coisas. Eu disse que não era uma piada e exigi que ela pedisse desculpas a Tom na frente de todos, embora soubesse que um pedido de desculpas não repararia o dano. Senti que era o mínimo que ela poderia fazer. Ela se recusou, insistindo que não havia feito nada de errado. Esse era exatamente o tipo de comportamento que me levou a cortar todo o contato com ela em primeiro lugar. Como ela continuava se recusando, me senti cada vez mais frustrada, até que simplesmente fui embora. Agora estou aqui, questionando o que fazer. Não posso simplesmente deixar isso passar. Se fosse algo comigo, seria uma coisa, mas fazer isso com meu filho é muito diferente. Por isso, estou aqui em busca de ideias, algo que não seja ilegal. Conheço muitos trolls que costumam sugerir essas coisas, para mostrar à minha irmã que não se brinca com as pessoas. Atualização 1. Passaram-se alguns dias, e as coisas não saíram como eu esperava. Primeiro, deixe-me agradecer a todos que leram minha longa mensagem e me deram sugestões. Acredite, sou muito grata por terem tirado um tempo para me ajudar. Li tudo e só então decidi fazer algo. Depois de pensar muito e ler suas sugestões, decidi que precisava ser madura e conversar com ela. Muitos de vocês também disseram que talvez ela estivesse sob muita pressão e que talvez algo estivesse acontecendo com o noivo. Achei que tudo isso era possível, já que minha irmã não é do tipo de pessoa que compartilha, e com o casamento tão próximo, pensei que ela poderia estar passando por algo. Então, como já mencionei, decidi fazer a coisa certa e falar com ela. Fui ver minha irmã e pedi à mamãe que a convencesse a me dedicar 10 minutos da vida dela para conversar comigo. Mamãe ficou feliz em ajudar, pois também se sentia um pouco responsável pelo que aconteceu.
Então, mais tarde, naquele dia, encontrei Jani em uma cafeteria próxima, onde ela estava fazendo compras, e conversei com ela a sós. Desde o início, ela me disse que não iria se desculpar e que eu estava perdendo meu tempo. Bem, eu disse para ela apenas ouvir o que eu tinha a dizer. Em seguida, expliquei como meu ex-marido me deixou e como meu filho reagiu a isso. Levei muito tempo para explicar para que ela entendesse o que havia acontecido, e por alguma razão, ele se culpava por isso. Obviamente, não pude contar tudo nem explicar muito, então talvez tenha sido minha culpa ele pensar assim, mas me certifiquei de fazê-lo entender que seu pai foi embora por vontade própria e que não era culpa de ninguém. Mas ele amava tanto o pai que isso o afetou muito. Demorou muito para ele voltar a sorrir, mas ele se recuperou aos poucos. Expliquei que meu filho é uma criança sensível e que até hoje nunca gritei com ele. Contei quanto ela o machucou e como traumatizou. Disse que de forma equivocada ou não, ela mencionou o pai dele, o que piorou muito, mas muito mesmo, as coisas e como foi difícil consolá-lo depois disso. Ela simplesmente ouviu tudo, e naquele momento pensei que finalmente ela havia entendido o que fez e que o próximo passo seria ela pedir desculpas ou algo assim. Então, com uma expressão séria, ela me disse que não achava isso grande coisa. Disse que a culpa era minha, pois estava criando um moleque fraco, e que se eu queria que meu filho se tornasse um homem, não deveria mimá-lo dessa forma. Perguntei se ela havia perdido a cabeça e disse que meu filho seria muito melhor do que ela. Depois, falei que estava cansada dos joguinhos e que ela precisava se desculpar. Bem, ela ficou com raiva de mim por tentar fazê-la se desculpar por algo tão trivial. Ela disse que não se sentia mal de forma alguma e que faria tudo de novo sem pensar duas vezes, se tivesse a chance. Isso me enfureceu tanto que tive medo de dar um tapa nela. Não fiz isso e simplesmente fui embora. Agora percebo que reconectar foi definitivamente um erro. Acho que estava presa à nostalgia do passado, quando éramos crianças e nos dávamos bem. Por isso quis reconectar com ela. Atualização 2. Já se passou uma semana desde a última atualização, e não posso dizer que as coisas melhoraram. Na verdade, pioraram muito. Quem dera tivesse uma atualização melhor, mas não tenho. Neste momento estou num ponto em que posso ser cortada de toda a família pelo que fiz. Deixe-me contar o que aconteceu. Depois da última atualização, eu ainda estava muito brava. Estava irritada comigo mesma por confiar na minha irmã e simplesmente brava com ela por tudo que fez. Para os que perguntaram, Tom está bem, está feliz, mas mantenho ele longe da minha irmã e da maior parte da família. Um dia após tudo isso, minha mãe me ligou perguntando o que aconteceu e por que minha irmã dizia que eu não iria ao casamento. A propósito, muitos me perguntaram por que não falei com meus pais quando ela se recusou a pedir desculpas. Bem, deixe-me mostrar o que acontece quando reclamo. Contei à mamãe o que aconteceu e disse que minha irmã estava sendo injusta e cruel, então não havia a menor possibilidade de eu ir ao casamento, especialmente com meu filho. Ela me disse que eu não estava sendo compreensiva e que era o casamento da minha irmã, então eu deveria deixar passar tudo isso. Desta vez, disse que não havia a menor chance de deixar passar. Se ela nem sequer podia admitir seu erro e pedir desculpas, eu estava decidida. Disse que mesmo se ela pedisse desculpas agora, ainda assim não iria ao casamento, e isso era definitivo. Até meu pai me ligou pedindo que eu mudasse de ideia, o que só me enfureceu mais. Perguntei ao papai se ele havia ligado para minha irmã para dizer que ela deveria se desculpar comigo. Ele disse que não havia dito nada. Também recebi algumas ligações de outros membros da família, todos agindo como se minha irmã não tivesse feito nada sério. Isso me irritou tanto que alguns dias depois, tomei uma grande decisão. Me arrependi de ter reconectado com ela e neste ponto não iria ao casamento. Aconteça o que acontecer. Então, pensei, se não vou ao casamento, por que deveria pagar pelo local? Já havia esquecido que me compromete a pagar. Fiquei debatendo comigo mesma se cancelar o pagamento do local, faltando apenas um mês para o casamento, seria uma má decisão ou uma boa decisão. Mesmo naquele momento estava pensando nos problemas que isso poderia causar a ela, e hesitei, mas essa hesitação só me deixou mais irritada. Então, sem pensar mais, decidi cancelar no dia seguinte. Cancelei o local. Mais tarde, naquela noite, enviei uma mensagem dizendo que, como eu não iria ao casamento, estava cancelando o meu presente. Ela imediatamente me ligou em pânico, mas ignorei a chamada. Depois de algumas horas, papai e mamãe começaram a me ligar freneticamente também, mas eu não atendi. Ontem, finalmente, atendi a ligação da minha irmã. Ela estava gritando, perguntando qual era o significado daquilo. Disse a ela que era simples, não me apetecia pagar por algo ao qual não compareceria. Ela disse que isso não era justo, e eu respondi, nada nesta vida é justo, aceite. Depois acrescentei, não me peça para me desculpar.
Ela começou a gritar e a perder o controle, então simplesmente encerrei a ligação. Não iria ficar ali ouvindo ela me chamar de nomes. Em seguida, ela foi chorando para todos, dizendo que eu estava tentando arruinar seu casamento ao cancelar o local na última hora. Sabe de uma coisa? Quando disse que já não me importava, mamãe ficou com raiva e disse que eu tinha que fazer o que ela dizia. Sim, neste ponto, toda a minha família está tentando me isolar, incluindo meus pais, a menos que eu volte a reservar o local ou dê o dinheiro para minha irmã reservar. Não consigo acreditar que estão fazendo isso, tentando me excluir. Onde estava todo esse apoio quando minha irmã fez isso com meu filho? Atualização 3. Passaram-se alguns dias desde a última atualização. Depois de pensar muito, acabei dizendo à minha irmã que ela fosse para o inferno e disse à minha família que fizessem o que achassem certo. Como esperado, todos me cortaram, exceto uma pessoa. Surpreendentemente, o noivo da minha irmã, Brad, me ligou. Ele disse que o que ela fez foi realmente ruim e que ela merecia o que eu fiz. Pedi desculpas a ele, mas ele disse que não precisava, pois, de certa forma, eu o havia salvado de se casar com uma mulher tão horrível quanto minha irmã. Perguntei se ele havia cancelado o casamento, e ele me disse que ainda não, mas que depois de conversar comigo, iria se encontrar com minha irmã para informá-la de sua decisão de não se casar. Como você pode imaginar, o drama na minha família foi total, especialmente para minha irmã, quando Brad lançou a bomba. Aqui quero aproveitar para esclarecer que quando digo minha família, refiro-me a meus pais, minha irmã e alguns parentes próximos que estão do lado dela. No entanto, há outra parte da família que não se importa com o drama, e até alguns que não gostam da minha irmã, então não são todos, como talvez dei a entender em outras publicações. Voltando ao drama, por alguns dias tudo ficou calmo. Não recebi chamadas nem mensagens, basicamente porque os bloqueei. Mas achei suspeito que eles não tentaram outra forma de entrar em contato comigo, como vir à minha casa. Até que finalmente encontrei-me com meus pais e minha irmã em um café. Eu havia ido tomar um café com Tom. Obviamente, Tom não estava tomando café. Que ilusão a minha pensar que teríamos um momento de paz, quando estava muito longe de conseguir isso. Tudo o que consegui foi constrangimento, pois todos acabamos em uma discussão acalorada em um lugar público. Eu estava de costas para a porta, mas Tom os viu e disse: "Olha, mamãe, lá vem os avós." Quando me virei, já era tarde demais, pois estavam em cima de mim, gritando. Bem, para ser sincera, quem gritava comigo era Jane, enquanto meus pais gritavam com as duas para que nos acalmássemos. O resumo da discussão era que minha irmã estava brava comigo por eu ter contado ao noivo sobre o pequeno incidente, segundo suas palavras, com meu filho. Ela me culpava pelo fato de que não só havia ficado sozinha, mas agora também tinha que pagar por um casamento que não aconteceria. Não sei por que ela disse que pagou, já que até onde eu sabia, Brad também havia contribuído, mas acho que foi algo que ela disse no calor do momento. Ela também me disse que eu estava me vingando dela pelo que aconteceu no passado e por ser uma mãe infeliz, por não ter um marido para mim e um pai para o meu filho. Como ela gritava, eu também gritava para me defender, enquanto meus pais tentavam nos acalmar. Finalmente vi que Tom não estava nada bem com tudo aquilo e que estávamos fazendo uma cena no lugar, então peguei minhas coisas, peguei Tom e saímos. Minha irmã continuava gritando, mas eu disse: "Pode fechar o seu grande bico de avestruz e procurar um novo noivo. Ainda faltam alguns dias para o seu casamento. E não se esqueça de procurar um local para celebrar também." Com isso, finalmente fui embora, e embora ela continuasse gritando, estava tão vermelha quanto um tomate, que eu ainda podia ouvi-la mesmo depois de já termos nos afastado meia quadra de lá. Não quis continuar alimentando o ego dela. Ela pode me culpar pelo que quiser, mas Brad não ficou sabendo por mim do que ela fez com Tom. Nunca teria me ocorrido chamá-lo, pois não era da minha conta dizer nada. Mas de certa forma, fico feliz que ele tenha descoberto, porque parece que ele tem certa decência e entende que fazer uma criança sofrer, seja pelo motivo que for, é errado. No máximo, a única pessoa para quem ela deveria estar gritando é para si mesma. Sua única chance agora é gravar uma mensagem de voz e enviá-la para si mesma. Assim ela discute com a única pessoa culpada por tudo isso. Atualização 4. Bom, acabei de descobrir quem contou tudo o que aconteceu entre minha irmã e meu filho a Brad. Foi meu pai, assim de simples. A verdade é que depois de todo o drama e das acusações contra mim, nunca pensei que ele seria o responsável por contar tudo a Brad. Mas recebi outra ligação de Brad recentemente, e desta vez ele parecia ter algumas perguntas diretas sobre a briga que tivemos no café. Obviamente fiquei surpresa que ele soubesse disso, então curiosa, perguntei como havia descoberto, e foi então que ele me confessou que assim como antes, foi meu próprio pai quem lhe contou tudo. Demorou para eu processar que meu pai, que apoiou Jane desde o começo e teoricamente também está chateado comigo, fosse a mesma pessoa que filtrava os detalhes dessa situação para Brad.
Quando perguntei por que meu pai estava contando essas coisas, Brad apenas respondeu que eles tinham uma boa relação e que no fundo, meu pai sabia o quão difícil Janie podia ser. Ao que parece, meu pai também não estava completamente seguro de que Brad deveria se casar com ela, pois, embora fosse sua filha, ele sabia o quão complicada e problemática ela podia ser. Acho irônico, já que meu pai fez o impossível para me obrigar a me reconciliar com Janie, como se ela fosse alguém que valesse a pena manter por perto. Embora eu entenda o desejo de um pai de proteger sua filha, parece que ele também tem dúvidas sobre o tipo de pessoa que Janie se tornou. De certa forma, acho que ele tentou fazer algo bom e manter Brad informado, mas sem me dar nenhum tipo de apoio direto. E aqui estou eu, assumindo toda a culpa, enquanto meu pai está compartilhando a verdade secretamente. Brad se sente genuinamente mal pela forma como estão me culpando. Ele me disse que não achava justo que eu levasse toda a carga dos conflitos com Janie, e por isso se ofereceu para contar ele mesmo a verdade a Janie. Embora eu não sinta lealdade pelo meu pai, sei que se Brad contar algo, isso vai explodir na cara dele. Meu pai, ao menos aqui, tentou fazer algo bom, então disse que ele não precisava fazer nada por mim, especialmente se Brad fosse se envolver ainda mais nesse drama. Não acho justo com ele, pois ele não tem culpa da minha família. Além disso, já deixei todos eles para trás e não preciso de nenhuma vingança ou senso de justiça. Acredito no karma, então nesta ou em outra vida, meus pais e minha irmã receberão o que merecem. Mas ele disse que de qualquer forma achava o certo a se fazer, então não sei o que acontecerá agora, mas não acredito que seja algo bom para o meu pai. Atualização 5. Sei que deixei vocês sem notícias por bastante tempo, mas, depois que o drama explodiu para o meu pai, as coisas se acalmaram, ao menos aparentemente. Meus pais pareciam continuar juntos, pelo que alguns familiares me contaram, mas as coisas estavam longe de estar bem. Meu pai e minha mãe não faziam outra coisa além de brigar, e minha irmã, para adicionar mais tensão, parou de falar com ele completamente. Finalmente, depois de meses de tensão acumulada e brigas, meus pais decidiram se divorciar. Quanto à minha irmã, as coisas não melhoraram muito para ela. Não encontrou um substituto para Brad a tempo, então não conseguiu aproveitar todo o dinheiro que investiu no casamento. Ela não pode me culpar por isso. Eu dei um conselho e ela não soube colocar em prática. Ela havia contribuído com parte do dinheiro, mas Brad também cobriu uma quantia considerável, então era mentira quando me acusou de que havia perdido todo o seu dinheiro. Bem, como tudo na vida dela é uma mentira, manipulação e birra. Com Brad mantive o contato e surpreendentemente nos tornamos amigos. No final, parece que de todo esse drama saiu algo positivo. Inclusive, apresentei a ele uma amiga que tenho há anos, que é 1000 vezes melhor pessoa do que minha irmã. Não só se dão bem, mas ele parece realmente interessado nela. É estranho pensar que depois de tudo isso, talvez em algum momento possa considerá-los como parte da família, porque minha amiga é quase como uma irmã para mim. Afinal, acho fantástico isso de poder escolher sua família e não precisar se contentar com a que me foi imposta. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meus pais exigiram que eu convidasse minha irmã, que dormiu com um dos meus ex, para o meu casamento, pois seria uma boa oportunidade para reconstruir os laços familiares. Olá, eu sou Kate, 27 anos, e recentemente me casei. Vocês acham que deveria ser um dos dias mais felizes da minha vida, certo? Bem, não foi exatamente assim. O que deveria ser uma celebração linda se transformou em um circo caótico, graças à minha adorável família. Em vez de aproveitar o momento, me vi desviando do drama a cada instante. Parecia que eles estavam determinados a arruinar meu casamento, e honestamente quase conseguiram. Mas eu não sou do tipo que fica parada e aceita. Então decidi dar a eles um pouco do próprio remédio, e agora eles estão agindo como se eu fosse a vilã de toda essa história. Preciso de uma perspectiva de fora, então deixe-me contar exatamente o que aconteceu. Vou dar um pouco de contexto. Eu sou a caçula de uma família de 5 pessoas. Primeiro, a minha mãe, que é a definição de uma mãe amêndoa. Sabe o tipo? Sempre numa dieta nova e julgando, sutil ou abertamente, tudo que você come. Depois tem meu pai, que basicamente só se importa com dinheiro. Se não envolve ações, investimentos ou a palavra lucro, é como se ele nem se importasse. Agora vamos falar sobre minha irmã mais velha. Para colocar de maneira gentil, ela é um pouco um pesadelo. Nunca tivemos uma boa relação. Ela sempre foi a filha de ouro, enquanto eu estava apenas lá, crescendo. Ela tinha esse talento para tornar minha vida miserável. Por exemplo, ela sempre encontrava maneiras de me humilhar na frente dos outros e, de alguma forma, sempre conseguia distorcer as coisas para que eu parecesse a vilã. É seguro dizer que não temos o melhor laço familiar. A única pessoa da família com quem realmente me dou bem é minha avó.
Ela é a pessoa mais doce, mais pé no chão e honestamente a única que me fez sentir que eu importava. Quanto a mim, fui mandada para um internato a maior parte da minha vida, então nunca desenvolvi um vínculo próximo com ninguém da família. Enquanto minha irmã recebia toda a atenção, eu era, mais ou menos, uma pessoa fora de vista e fora da mente deles. Eu também era bem próxima da minha tia, que era como um adulto divertido e legal na minha vida, e passávamos muito tempo juntas. Mas quando eu tinha cerca de 13 anos, ela de repente se mudou. Nunca entendi muito bem o porquê e isso aconteceu pouco antes de eu ser enviada para o internato, então qualquer conexão que eu tinha com ela, e honestamente, com o resto da família, simplesmente desapareceu. Agora, deixe-me contar como acabei no internato. A versão curta? Graças à minha irmã. Ela odiava absolutamente o fato de que minha mãe e meu pai decidiram ter um segundo filho. Ela queria toda a atenção para si mesma, então ela fez disso a missão de sua vida tornar a minha vida um inferno. Eu me tornei o bode expiatório favorito dela para tudo. Minha irmã tinha o hábito de quebrar coisas pela casa, como o vaso favorito da minha mãe ou os troféus de golfe do meu pai, e de alguma forma, eu sempre acabava levando a culpa. Ela colocava a melhor expressão de inocente, com lágrimas de crocodilo e tudo mais, e inventava uma história ridícula sobre como eu fiz aquilo. Uma vez, ela até convenceu eles de que eu tinha roubado dinheiro da carteira do meu pai, o que era ridículo, pois eu nem sabia onde ele guardava. Quando eu tinha 12 anos, as coisas realmente explodiram. Uma vez, ela derramou suco vermelho no sofá branco favorito da minha mãe e disse que fui eu quem fez isso porque fui descuidada. Outra vez, ela rasgou papéis importantes do trabalho do meu pai e afirmou que me viu fazendo isso por tédio. Claro, eles acreditaram nela todas as vezes. O último ponto foi quando ela quebrou uma tigela de cristal, uma relíquia de família que estava com a gente havia gerações. Ela jurou de pés juntos que eu estava brincando e a derrubei. Minha mãe e meu pai ficaram furiosos. Em vez de me escutar, decidiram que eu dava muito trabalho e me mandaram para o internato. Meus pais basicamente desapareceram durante a maior parte da minha vida. Eles nunca apareciam em nenhum dos meus eventos escolares. Lembro-me de uma vez em que tive um grande recital de piano, que era muito importante para mim. Olhei para o público, esperando vê-los lá, mas não vi nada além de uma multidão de estranhos. Outra vez participei de uma feira de ciências para a qual trabalhei por semanas, e quando ganhei o primeiro lugar, eles não estavam lá para celebrar. Eles também não ligavam muito, e eu estava basicamente sozinha. Depois de um tempo, isso parou de me incomodar e tornou-se normal não tê-los por perto. Quando terminei a escola e voltei para minha cidade natal para cursar a faculdade, pensei que as coisas poderiam ser diferentes. Eu estava de volta, morando com minha irmã, e o drama recomeçou. Viver com ela era como voltar a uma zona de guerra. Ela ainda conseguia fazer com que tudo girasse em torno dela e transformava cada coisinha em um conflito. Minha irmã era popular na faculdade, todo mundo a conhecia. Ela sempre viveu na região, então era meio que uma figura importante. Eu, por outro lado, era novata, tentando manter um perfil discreto. Mas ela não suportava a ideia de as pessoas nos compararem, então fez questão de tornar minha vida um pesadelo. Ela começou a fazer comentários sarcásticos sempre que estávamos perto de seus amigos. Uma vez, mencionou casualmente na frente de todos que eu era uma atrasada nos estudos, o que nem era verdade. Outra vez, deu uma festa enorme e garantiu que eu não fosse convidada, só para me fazer sentir uma excluída. A gota d'água foi na noite do baile de formatura. Eu a peguei com meu namorado, e ela nem se deu ao trabalho de esconder. Era como se ela quisesse que eu visse, ostentando ele na minha frente. Foi tão descarado que ela praticamente se gabava de como podia ter o que quisesse, inclusive o meu namorado. Eu já estava farta. Contei para minha mãe esperando apoio ou, pelo menos, um pouco de compreensão, mas ela simplesmente ignorou, como se não fosse nada demais. Então tomei a decisão de ir embora. Mudei-me para uma cidade diferente para fazer faculdade e universidade, cortando os laços com a minha família e começando do zero. Depois que me mudei, terminei os estudos na nova cidade. Precisei pedir dinheiro à minha família para cobrir a mensalidade, e felizmente eles concordaram em ajudar. Só descobri mais tarde que, na verdade, quem estava pagando era minha avó, e não minha mãe e meu pai. Mas bem, pelo menos alguém se importava o suficiente para ajudar. Enquanto eu construía minha nova vida, conheci alguém incrível. Apaixonei-me e nós ficamos noivos. Foi uma experiência linda, ele me tratava tão bem, e pela primeira vez, me senti verdadeiramente valorizada. Decidimos nos casar, e foi tudo o que eu sempre sonhei e muito mais. Então chegou a hora de contar à minha família. Estava tanto animada quanto ansiosa para compartilhar a notícia. Depois de tudo que passei, queria que soubessem que eu estava bem feliz. Quando contei à minha família sobre o noivado, a reação deles foi bem diferente. Era como se mal estivessem interessados, apenas ok, tudo bem.
Eles não pareciam ter grandes problemas com isso, mas também não estavam exatamente empolgados. Eu estava bem com isso, não esperava que de repente eles ficassem super animados. Então começaram os preparativos do casamento. Minha mãe sugeriu que eu voltasse para casa e fizesse o casamento lá. Honestamente, eu não estava muito certa sobre essa ideia. Eu tinha construído uma vida para mim na minha cidade atual e queria celebrar a ocasião ali. Então decidi ficar e planejar o casamento localmente. Quanto ao planejamento, meus pais praticamente não participaram. Eles não ofereceram muita ajuda ou opinião. Por outro lado, minha sogra e minha cunhada foram incrivelmente solidárias. Elas realmente se empenharam e ajudaram com tudo, desde encontrar o local perfeito até coordenar os detalhes. Eu me senti verdadeiramente incluída e apoiada por elas, o que tornou o processo todo muito mais agradável. Chegou o momento de enviar os convites. Depois que eles foram enviados, tive uma conversa com minha mãe. Ela mencionou que eu tinha cometido um erro nos convites. Não incluí o nome da minha irmã. Antes que eu pudesse explicar, ela descartou e disse que não era grande coisa, pois já tinha informado minha irmã sobre o casamento e que todos estariam lá. Eu disse, espera aí um segundo. Isso não foi um erro. Eu não a incluí de propósito. Não quero ela no meu casamento. Mas minha mãe apenas me ignorou, agindo como se eu estivesse fazendo birra. Ela me disse para não ser boba e que foi apenas um pequeno erro. Quando apontei que minha irmã havia dormido com meu ex e que por isso não queria ela lá, minha mãe ficou furiosa. Ela argumentou que eu estava sendo irracional em guardar rancor e insistiu que eu não deveria deixar mágoas antigas afetarem as relações familiares e que eu deveria aproveitar essa oportunidade para reconstruir nosso laço. Fiquei totalmente perplexa. Quero dizer, sério? Reconstruir laços com alguém que me traiu tão profundamente? Parecia que minha mãe estava completamente ignorando meus sentimentos e priorizando a unidade familiar em detrimento do meu próprio bem-estar. Eu não estava aceitando aquilo. Disse à minha mãe que nunca houve nenhuma verdadeira unidade familiar e que eu sempre fui deixada de lado. Deixei claro que não queria minha irmã no meu casamento, ponto final. Minha mãe contra-atacou, dizendo que se eu não permitisse que minha irmã viesse, ninguém da família viria. Aquilo foi a gota d'água. Fiquei furiosa e não podia acreditar que ela estava usando isso como uma forma de chantagem. Nem me dei ao trabalho de argumentar mais, apenas encerrei a chamada e decidi manter minha decisão de não ter minha irmã no casamento. Passei um tempo remoendo tudo e então me dei conta, minha família nunca se importou realmente com os meus sentimentos. Se eles estavam ameaçando não comparecer ao meu casamento só porque eu não queria minha irmã lá, por que eu deveria me importar com a opinião deles? Decidi então tomar uma posição. Planejei convidar outra pessoa, alguém com quem minha família tinha sérios problemas, minha tia. Foi um movimento um pouco rebelde, mas parecia certo. Se minha família queria jogar, eu apenas convidaria alguém que causaria impacto e mostraria que eu não deixaria eles ditarem o meu dia. Deixe-me dar um pouco de contexto sobre a minha tia. Ela sempre foi a menos favorita do meu pai, e havia essa tensão constante entre eles. Apesar disso, ela sempre foi super carinhosa e amorosa comigo e com minha irmã. Mas então algo aconteceu. Não sei exatamente o que, mas houve uma grande ruptura, e ela acabou se mudando. Com o passar dos anos, percebi que meu pai, de alguma forma, a incriminou e criou problemas entre ela e minha avó. Também houve problemas no casamento dela, que ao que pude perceber, foram causados principalmente pela minha mãe. Nunca soube de toda a história, mas era claro que meu pai havia causado muito sofrimento a ela. Com tudo isso em mente, decidi entrar em contato com minha tia. Talvez fosse a hora de me reconectar e convidar alguém para minha vida que realmente se importava e que também tinha sido prejudicada pela minha família. Parecia uma maneira de equilibrar as coisas. Reencontrar minha tia foi um pouco complicado no começo. Ela não respondeu às minhas tentativas de contato, então decidi tomar a iniciativa e visitá-la pessoalmente. Felizmente, ela não morava muito longe de mim, embora eu tenha me surpreendido ao descobrir que ela estava na área esse tempo todo. Quando apareci na casa dela, ela estava um pouco fria inicialmente, mas depois que expliquei tudo, como minha mãe, meu pai e minha irmã me trataram e como sempre me senti negligenciada, ela me convidou para entrar. Sentamo-nos para tomar chá e ela começou a se abrir sobre o que havia acontecido entre ela e a família. E aqui está o que descobri. Minha tia teve um namorado de quem minha avó não gostava. Minha mãe e meu pai se encarregaram de encher a cabeça da minha avó com mentiras, fazendo-a acreditar que minha tia estava planejando fugir e que não se importava com os sentimentos dela. Eles disseram à minha tia que minha avó havia dado a ela um ultimato, ou terminava com o namorado ou seria deserdada. Minha tia ficou devastada e tentou conversar com minha avó, mas ela já tinha ouvido dizer que minha tia tinha escolhido o namorado em vez dela. A situação rapidamente se intensificou. Minha avó sofreu um leve choque e precisou ser hospitalizada.
Meu pai disse à minha tia que a avó não queria vê-la e que a deserdaria, o que não era verdade. A manipulação do meu pai continuou quando ele afirmou que a minha tia havia abandonado a avó em um momento de necessidade, fazendo com que minha tia se sentisse completamente traída e rejeitada. Minha mãe e meu pai não pararam por aí. Eles continuaram a espalhar rumores, dizendo que minha tia era egoísta e insensível, acusando-a de não se importar com a reputação da família. Eles chegaram ao ponto de dizer que minha tia havia roubado dinheiro da conta da avó para cobrir as despesas do namorado, o que era uma completa invenção. Com o tempo, minha tia percebeu que meus pais provavelmente criaram boa parte do drama para afastá-la da minha avó. No entanto, a essa altura, ela não tinha coragem de encarar a avó novamente. Depois de tudo o que aconteceu, ela nunca procurou reparar a relação, o que só aumentou a confusão e a mágoa. Meus pais tinham talento para causar mal-entendidos e semear discórdia. Eles distorciam histórias e manipulavam situações para fazer os outros parecerem ruins. Eles chegaram até a contar aos parentes que a minha tia era a causa dos problemas de saúde da minha avó, pintando-a como uma vilã em um drama familiar no qual ela nunca quis estar envolvida. Consegui convencer minha tia a ir ao meu casamento e depois, tentar esclarecer as coisas com a minha avó. Demorou um pouco para persuadi-la, mas ela concordou em comparecer. Também contei a ela sobre como minha irmã me tratou e como minha família estava insistindo para que eu a convidasse. Minha tia concordou em vir, embora não estivesse muito empolgada com isso. No dia do casamento, as coisas começaram tumultuadas. Minha irmã chegou com minha mãe, e elas imediatamente começaram a fazer comentários maldosos. Minha mãe estava dando toda a sua atenção para minha irmã, até que viu minha tia. A expressão de choque e raiva em seu rosto foi impagável. Minha mãe se aproximou de mim furiosa, e exigiu saber por que eu tinha convidado a tia. Eu disse a ela que precisávamos reconstruir os laços familiares e que essa era uma chance de sermos uma família feliz novamente. Minha mãe estava furiosa, querendo fazer um escândalo, mas eu já tinha informado a minha cunhada sobre a situação. Ela interveio e ajudou a gerenciar as coisas, garantindo que pudéssemos seguir com a cerimônia de forma tranquila, apesar da tensão. Conseguimos ter uma cerimônia adorável. Eu sentia os olhares fulminantes da minha família enquanto caminhava pelo corredor, mas a cerimônia foi linda, e pela primeira vez, senti que estava fazendo minhas próprias escolhas e me defendendo. Após a cerimônia, era a hora da recepção, e foi aí que as coisas saíram dos trilhos. Minha tia levou minha avó para uma sala separada para conversar, e meus pais estavam freneticamente tentando entrar para ver o que estava acontecendo. Eles estavam praticamente batendo na porta, desesperados para interferir. Enquanto isso, minha irmã fazia comentários maldosos sobre como o casamento estava aquém do esperado e como a decoração era barata. Minha cunhada, sempre elegante, respondia prontamente, destacando como todos estavam se divertindo e como o foco deveria estar nos recém-casados, e não em fazer comentários mesquinhos. Eu estava exausta e não queria lidar com esse drama, especialmente com a negatividade constante da minha irmã. Pedi aos meus pais que dessem espaço à minha tia e à minha avó para conversarem em privado, mas em vez de ouvirem, eles começaram a gritar comigo, acusando-me de tentar arruinar a nossa família feliz. Eles disseram que eu estava sendo egoísta e tentando criar mais drama. Meu marido e minha sogra não aguentaram mais. Eles intervieram e ameaçaram expulsar meus pais se não parassem de fazer cena. Nesse ponto, meu pai perdeu a cabeça. Ele me insultou na frente de todos, dizendo coisas como "nunca gostei de você" e que eu sempre fui o problema da família. Ele me chamou de decepção e disse que sempre foi difícil lidar comigo. Eu senti como se fosse desmoronar, então meu marido se adiantou e chamou a segurança. Eles chegaram e escoltaram meus pais para fora do local. Foi um momento difícil, mas fiquei grata pelo apoio do meu marido. A recepção continuou, e apesar do caos, conseguimos aproveitar o que restou da noite e nos divertirmos. Depois que a cerimônia terminou, finalmente tive um momento para verificar o meu celular, apenas para encontrá-lo cheio de mensagens da minha família. E foi aí que percebi, eu tinha completamente esquecido da minha irmã. Presumi que ela tivesse ido embora depois que meus pais foram expulsos, mas não, ela ainda estava no casamento. Não só isso, mas ela tinha feito uma transmissão ao vivo nas redes sociais, chorando e reclamando sobre como eu fui ingrata ao expulsar nossos pais do meu próprio casamento. Aparentemente, ela estava inventando toda uma história triste para seus seguidores, dizendo como eu fui um pesadelo a vida toda. Ela alegou que sempre tentei competir com ela e que nunca apreciei o amor e o apoio que a família me deu. Ela fez parecer que eu era uma garota egoísta que sempre tentava superar ela ou empurrá-la para o lado. A transmissão dela estava cheia de drama exagerado, dizendo que eu sempre fui um problema, que era difícil de amar e que ela sempre tentou ser uma boa irmã, mas eu a afastei. Segundo ela era a filha perfeita que mantinha a família unida, enquanto eu era uma desastre rebelde e ingrata, que não sabia o significado de família.
Os comentários dos seguidores dela estavam cheios de empatia, com pessoas dizendo coisas como sua própria irmã pode fazer isso? E você merece coisa melhor. É boa demais para ela. Eu não podia acreditar. Ela estava sequestrando o meu casamento para se pintar como a estrela da família. Em vez de aproveitar o meu casamento, estava completamente presa ao drama da minha irmã. Era como se eu não pudesse escapar do caos da minha família nem mesmo no meu grande dia. Eu precisava sair dali, então liguei para minha avó, esperando um pouco de sanidade. Acontece que ela e minha tia estavam juntas o tempo todo depois da conversa particular durante o casamento. Quando minha avó atendeu, ela parecia até um pouco em paz. Perguntei a ela como tinha sido, e ela disse que finalmente ela e minha tia conversaram de verdade pela primeira vez em anos. Aparentemente minha tia abriu o coração sobre tudo o que aconteceu todos aqueles anos atrás. Ela contou à minha avó como meus pais distorceram toda a situação com o namorado dela e explicou que tentou contar a verdade, mas que naquela altura, meus pais já tinham enchido a cabeça da avó com mentiras, como que minha tia ia fugir e abandonar a família, e até que não se importava com o que minha avó pensava. Minha avó ficou chocada ao ouvir tudo isso, pois pensava que minha tia simplesmente tinha decidido ir embora. Minha tia explicou que depois que a avó teve o pequeno choque e precisou ser hospitalizada, meu pai não deixou que ela visitasse, dizendo que a avó não queria vê-la e tinha decidido cortá-la da família. Minha tia acreditou, é claro, e não queria causar mais problemas, então simplesmente foi embora frustrada. Meu pai garantiu que minha avó pensasse que minha tia não se importava, enquanto minha tia acreditava que minha avó a tinha deserdado. Totalmente caótico. Elas começaram a ligar os pontos ali mesmo, no meu casamento. Minha avó até disse que ao longo dos anos, ficou magoada e confusa com o meu desaparecimento, e sempre se perguntou por que eu nunca me aproximei, especialmente depois dos problemas de saúde dela. Minha tia explicou que tentou, mas que sempre que ligava, minha mãe bloqueava o contato. Em um aniversário, minha tia mandou um cartão, mas minha mãe esqueceu de entregar. Minha avó pediu desculpas, dizendo que se arrependia de não ter questionado as coisas antes, e admitiu que estava assustada demais para procurar por nós. Depois de tudo, elas choraram, se abraçaram, e como mágica, anos de tensão desapareceram. Assim, enquanto eu lidava com o colapso da minha irmã e os surtos dos meus pais, pelo menos minha avó e minha tia conseguiram fazer as pazes. Se algo bom saiu deste casamento foi isso. Decidi que vou processar minha irmã por difamação, porque estou completamente farta desta família. Minha tia e minha avó estão me apoiando, e minha tia até mencionou que quer processar meus pais por manipulação e assédio mental. Agora, meus pais me culpam e dizem que eu causei todos esses problemas, seja por não ceder às suas exigências, seja por ter convidado minha tia, seja por finalmente me defender. Preciso de opiniões. Atualização 1. Já faz uma semana desde o casamento e as coisas têm sido interessantes, para dizer o mínimo. Eu li os comentários de vocês e agradeço pelo apoio. Agora, para aqueles que me chamaram de estúpida e disseram que mereci isso porque aguentei a minha família por tanto tempo e não deveria ter os convidado. Pessoal, vamos ser realistas. Estamos falando da minha família. Claro que eu os amo. Agora tenho outras opiniões, mas naquela época, nunca imaginei que eles fossem descer tão baixo. Enfim, aqui está a atualização. Minha sogra está um pouco irritada com todo esse drama, o que eu entendo completamente. Quero dizer, quem quer lidar com essa besteira logo após um casamento? Mas honestamente ela tem sido ótima no geral, apenas um pouco irritada com a forma como tudo aconteceu. Por outro lado, meu marido e minha cunhada estão me apoiando completamente. Eles têm sido incríveis em meio a tudo isso, o que torna um pouco mais suportável lidar com minha família. Ah, e eu realmente processei minha irmã por aquele vídeo que ela postou. Sim, estou levando-o ao tribunal por difamação. De acordo com meu advogado, eu tenho um caso sólido. Ele disse que ao divulgar todas aquelas mentiras sobre mim, ela prejudicou minha reputação, o que pode ter sérias consequências legais para ela. Estamos falando de possíveis danos por sofrimento emocional e até perda de reputação. Aparentemente, ela pode acabar tendo que pagar uma multa pesada ou até ser forçada a se retratar publicamente de suas declarações. Bem feito para ela, honestamente. Mas isso não é tudo. Minha tia decidiu que não ia deixar meus pais saírem ilesos também. Ela está processando-os por manipulação e assédio mental. O advogado acha que ela também tem um bom caso, especialmente com todas as evidências de como eles interferiram na vida dela, bloqueando-a de ver a avó, espalhando mentiras e basicamente manipulando-a por anos. Se as coisas saírem como queremos, meus pais podem enfrentar algumas consequências legais sérias, como danos compensatórios pelo estresse emocional que a fizeram passar. Desde que os processos foram iniciados, meus pais estão em pânico total.
No começo eles tentaram resolver as coisas ligando e mandando mensagens, dizendo que estavam arrependidos e que deveríamos desistir dos processos pelo bem da família. Quando isso não funcionou, eles começaram a me culpar por tudo. Disseram que eu estava destruindo a família, que estava sendo vingativa e que tudo que sempre quiseram era manter a família unida. Meu pai até me acusou de ser ingrata e rancorosa, dizendo que eu estava os punindo por tentarem fazer o que era certo. Mas honestamente já cansei das tentativas deles de me fazer sentir culpada. Atualização 2. Então Reddit, finalmente tivemos nosso dia no tribunal, e honestamente não poderia ter pedido um resultado melhor. Primeiro, minha irmã. Ela apareceu com essa atitude de pobre de mim, como se fosse a vítima em tudo isso. Foi quase risível. No tribunal, meu advogado apresentou todas as evidências, incluindo as postagens nas redes sociais onde ela fez uma live chorando e espalhando mentiras sobre mim, sobre como eu expulsei meus pais, a maltratei e fui uma pessoa horrível e egoísta. O juiz não pareceu muito impressionado com o teatro dela. Minha irmã tentou fingir que tudo foi um mal-entendido, mas o vídeo falava por si só. Ela foi bem clara sobre suas intenções de me humilhar publicamente. No final, o tribunal decidiu a meu favor. O juiz disse que as ações dela foram intencionais e maldosas, e fui indenizada por sofrimento emocional. Não foi uma quantia enorme, mas foi suficiente para deixar claro. Ela também foi obrigada a se retratar publicamente e postar um pedido de desculpas em todas as suas redes sociais, o que provavelmente é a melhor parte, porque todos sabemos o quanto ela se importa com sua imagem online. Ver ela obrigada a admitir que estava errada, isso não tem preço. Agora, sobre meus pais. O caso da minha tia foi muito mais complicado, mas ela se saiu muito bem no tribunal. Ela tinha mensagens de texto, e-mails antigos e até algumas cartas que mostravam o quanto minha mãe e meu pai a manipularam ao longo dos anos. Foi surreal. Havia mensagens onde meu pai dizia à minha avó que minha tia não se importava com ela, e outra onde minha mãe fingiu ser minha avó, dizendo à tia para ficar longe. O advogado apresentou tudo, e ficou bem claro que meus pais passaram anos jogando jogos mentais com ela. O tribunal também decidiu a favor da minha tia. Meus pais foram considerados culpados de assédio emocional e mental. Eles têm que pagar a ela uma quantia significativa em danos compensatórios, o que, sejamos sinceros, é mais dinheiro do que eles jamais gastaram comigo. Ela também conseguiu uma ordem de restrição contra eles, então eles não podem mais entrar em contato com ela ou se aproximar dela. Honestamente, acho que ela está mais aliviada do que qualquer outra coisa. Ela finalmente está livre do controle deles, e é como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Meus pais tentaram agir como se fossem as vítimas o tempo todo, alegando que só queriam proteger a família. Mas o tribunal não comprou essa ideia. Em um momento, meu pai até gritou no tribunal sobre como minha tia e eu éramos ingratas, como ele se sacrificou pela família e como eu sempre fui uma filha problemática. O juiz o calou rapidamente. Foi meio satisfatório de assistir, honestamente. Então, é onde estamos agora. Minha irmã está oficialmente envergonhada nas redes sociais, minha tia tem a paz dela, e meus pais finalmente foram responsabilizados pelas bobagens que fizeram. Atualização 3. Bem, a montanha-russa continua, mas desta vez está melhorando. Aqui vai a última novidade. Minha avó decidiu oficialmente remover minha mãe e meu pai de sua herança e propriedades. Sim, você leu certo. Ela se cansou das manipulações deles e nomeou tudo para minha tia e para mim. Honestamente, fiquei chocada quando ela me contou, mas ela disse que essa era a única maneira de seguir em frente e encontrar paz. Acho que depois de ver o quanto minha mãe e meu pai atrapalharam a vida da minha tia, ela percebeu que eles não mereciam nada. Eu tentei dizer a ela que não era necessário, mas minha avó foi firme. Vocês duas merecem isso depois de tudo, ela disse. Claro, meus pais não estão aceitando bem. Eles têm tentado causar problemas, mas desta vez, estão indo atrás da minha sogra. Sim, eles têm ligado e mandado mensagens para ela, tentando me pintar como a vilã e fazer com que ela fique do lado deles. Mas deixe-me dizer, minha sogra não é boba. Ela os colocou no lugar bem rápido e até me encaminhou as mensagens patéticas deles. Honestamente, é meio embaraçoso o quão desesperados eles se tornaram. Depois de ver como lidei com tudo isso, decidi seguir o exemplo da minha sogra e conseguir uma ordem de restrição contra minha família. Foi a decisão certa para mim. Eu não quero que eles causem mais problemas, especialmente agora que estão tentando envolver a família do meu marido. A ordem de restrição me dá tranquilidade, sabendo que eles não podem continuar me assediando ou assediando qualquer outra pessoa na minha vida. Mas fora isso, tudo mais está indo muito bem. As coisas com meu marido estão ótimas, estamos apenas tentando nos adaptar à vida de casados, sem todo o caos desnecessário. Honestamente, eu gostaria que todo esse drama nunca tivesse acontecido, mas de certa forma estranha, parece que as coisas estão melhores agora.
É como se toda a energia tóxica finalmente tivesse sido eliminada da minha vida. Minha avó e minha tia até começaram a morar juntas, e elas parecem muito mais felizes agora. É realmente bonito vê-las em paz. Depois de tudo, a vida parece mais fácil, mais calma. Talvez seja assim que as coisas deveriam ser. Então, acho que está aí a conclusão. Agradeço a todos pelos comentários. Eu precisava dessa motivação. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.